Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos. Que legal, que alegria ter sua companhia. Aqui estou de novo, o professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho mais militar até você, legal? Vamos seguindo com o nosso curso, vamos seguindo com a nossa proposta de matemática. E nessa aula, nós vamos atacar um conteúdo muito, mas muito importante, muito cobrado e, olha, presente em praticamente todos os editais de concurso público do Brasil. E não é diferente nesse nosso curso, tá certo? Eu quero falar hoje sobre regra de 3. Sim, regra de 3. Se você for fazer uma lista, razão, proporção, regra de 3 e porcentagem são os assuntos mais cobrados em matemática nos concursos públicos do país inteiro. E adivinha, eu sempre falo pra galera, um concurso é uma prova eliminatória e classificatória. Então, quando você olha e fala, se cai muito em concurso público, pode ter certeza que os candidatos erram e erram muito, tá certo? Só que eu também comento o seguinte, dá meio uma vergonhinha, né? Dá uma preocupação, vamos falar assim, de você errar uma questão de regra de 3. Mas sim, temos que olhar com carinho, temos que olhar com cuidado e é exatamente o que a gente vai fazer agora, beleza? Vem comigo então, mais uma aula começando, separei um material, vamos conversar. Seguinte, ó, quando se fala então, existem dois tipos de regra de 3, ok? Existem basicamente dois tipos. A primeira regra de 3 é a regra de 3 simples. O que é a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é quando nós estamos trabalhando com duas grandezas. Ou seja, nós estamos medindo ou comparando duas grandezas. É uma regra de 3 simples. Agora, quando eu quero trabalhar com 3 ou mais grandezas, a regra de 3 deixa de ser simples e passa a ser composta. É o que a gente vai fazer na próxima aula daí, legal? Muito bem, então quando você está trabalhando com regra de 3 simples, é porque nós estamos falando de duas grandezas, ok? E essas duas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, a gente viu na outra aula, é quando eu aumento uma e naturalmente aumenta-se a outra. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas onde eu aumento uma e basicamente se reduz a outra, perfeito? Então, basicamente é isso. Diretamente, o que acontece em uma acontece na outra, e inversamente aumenta uma, diminui a outra. E esse é o grande passo para se resolver questões de regra de 3. O grande passo é você entender, basicamente, se a natureza das grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Vamos seguindo? Olha só, vejamos. Quando eu vou pegar um problema bem básico para começar e eu falo o seguinte, ó, eu vou usar a mesma metodologia, o mesmo critério em todos eles para você perceber um padrão de resolução, ok? Olha só, ele diz assim, uma fábrica de pneus produz 4.500 pneus a cada 3 dias. Quantos dias serão necessários para produzir 3.000 pneus? Primeira situação, comece principalmente vendo quais são as grandezas. Ou seja, o que está sendo medido ou o que está sendo contado? Bom, eu estou medindo ou contando pneus, estou medindo ou contando os dias, perfeito? Depois disso, o próximo passo é você verificar, e aí é uma questão muito de princípio mesmo, é uma questão lógica. Será que as grandezas dias e pneus são diretamente ou inversamente proporcionais? Pense comigo. É natural que quanto mais dias eu trabalhe, espera-se que sejam produzidos mais pneus ou menos pneus. Claro, mais dias produzem mais pneus. Se fosse possível dobrar os dias, eu dobraria a quantidade de pneus. Se eu pudesse triplicar os dias, seria o triplo de pneus. Ou seja, o que acontece nos dias afetará da mesma forma os pneus. Muito bem. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, aí, basicamente, os números formam uma proporção do jeito que estão, ok? Ou seja, eu posso assumir que 4.500 está para 3.000, assim como 3 está para x. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você monta uma proporção do jeito que lá está. Porque lembre-se, grandezas diretamente proporcionais, elas têm a divisão constante. São números diferentes que quando divididos deixam o resultado igual. Por isso que você monta do jeito que está, ok? Agora é o seguinte, ó, para facilitar a nossa vida, naturalmente, eu também posso simplificar, ó. 4.500 e 3.000 tem 2 zeros, vou simplificar.
Tanto o 45 quanto o 30 aceitam divisão por 15, e aí vai ficar assim, olha lá, 45 dividido por 15 dá 3, e 30 dividido por 15 dá 2. 3 está para 2, assim como 3 está para x. Nesse caso, não precisaria nem multiplicar cruzado, porque se em cima é 3 e os números são iguais, embaixo tem que ser 2. Mas caso quiser seguir o método, ficaria 3 vezes o x é igual a 3 vezes o 2. E claro, 3 vezes x para ser igual a 3 vezes 2, tem que ser x igual a 2. Mas nem todas as grandezas são diretamente proporcionais. Existem grandezas que são inversamente proporcionais e aí a gente tem que olhar com outro cuidado e é exatamente o que eu vou fazer na próxima questão. Olha só, a próxima questão você vai perceber que eu já não coloquei texto nenhum e eu vou montar e resolver com você aqui. Olha só, um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete, tecendo 6 metros por hora. Se ele trabalhasse tecendo 9 metros por hora, quanto tempo ele teria levado para tecer o mesmo tapete? Perceba que essa grandeza é uma regra de 3, porque eu estou trabalhando com duas grandezas. As variáveis aqui são as variáveis tempo, e o tempo está medido em horas. E a outra variável é a velocidade. E essa velocidade, ela está sendo medida em metro por hora. Muito bem, ele quer saber quantas horas vão demorar para fazer o trabalho. Mas antes de olhar para os números da questão, perceba e identifique o seguinte: será que a grandeza tempo e a grandeza velocidade, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Pense comigo, é natural que quanto mais tempo eu tenha para fazer uma atividade, eu vou precisar de aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Pensa comigo, quanto mais tempo eu tenho, menor vai ser a velocidade. Confere? Pense, se você tiver o dobro do tempo, você consegue fazer com metade da velocidade. Se você tiver 10 vezes mais tempo, a tarefa vai ser feita com a 10ª parte da velocidade. Aumentar o tempo diminui a velocidade. Ou, se você preferir, aumentar a velocidade diminui o tempo. São grandezas de natureza inversamente proporcional. Muito bem, vamos lá. Agora vamos para os números. 12 horas ele faz tecendo 6 metros por hora. Se ele trabalhasse tecendo 9 metros por hora, seria x. Quando você identifica que o princípio das grandezas são princípios inversamente proporcionais, a dica aí é a seguinte: grandezas inversamente proporcionais são grandezas que a multiplicação é constante. Existem 2 jeitos de resolver. Tem professores e tem alunos que aprendem assim: quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica em linha reta. Mas tem professores e tem alunos que aprendem assim: quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu não posso fazer a proporção do jeito que está. Então, eu faço a inversão. Eu até posso falar que 12 está para x. Mas como é inverso, para eles estarem numa mesma proporção, não é 6 por 9, é 9 por 6. Perfeito? Grandezas inversas, você inverte ali para chegar ao resultado. Perfeito? Vamos lá agora, multiplicando cruzado, 9 vezes x é igual a 12 vezes 6. Só que 12 vezes 6 dá 72. Então, 9x é igual a 72. Para deixar o x e tirar o 9, eu vou fazer a multiplicação virar o quê? Divisão. 72 dividido por 9, que dá exatamente, deixa eu sair da cena aqui, 72 dividido por 9, que deixa x igual a 8 metros por hora. Aí está. Essa seria a velocidade caso você estivesse trabalhando com essa seria o tempo caso você aumentasse a velocidade. Perfeito? Grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Eu quero que você perceba o seguinte, olha, quando você está trabalhando com grandezas e regras de 3 simples, há uma tendência em cair mais regras de 3 inversas, porque tem que lembrar de inverter lá na hora. E claro, muita gente multiplica cruzado todos e não sabe às vezes porque acerta um e erra outros. É por causa da natureza das grandezas, legal?
Seguinte, ó, eu fiz uma bateria de problemas e quero convidar você para resolver junto comigo. E a dica é a seguinte: para o vídeo, tenta resolver, depois você assiste o meu comentário, pode ser? Para o vídeo eu vou seguindo por aqui, vamos lá. Seguinte, vamos lá. Olha só, o gerente do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor de uma empresa, constatou que 30 atendentes são capazes de atender satisfatoriamente, em média, 108 clientes por hora. Quantos funcionários são necessários para que o saque dessa empresa possa atender, em média, 144 clientes por hora, mantendo a mesma qualidade de atendimento? Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Primeiro, uma das grandezas é a grandeza atendentes e a outra grandeza é a grandeza, basicamente, clientes. Clientes por hora. Muito bem. Ele quer saber quantos atendentes eu preciso. Perfeito? Pergunta para mim, vamos lá. Quanto mais pessoas você coloca para atender, quanto mais atendentes você tem, é natural que você consiga atender mais clientes ou menos clientes? Claro, mais pessoas trabalhando atenderão mais clientes. Se eu dobrar as pessoas, dobrarei os clientes. Se eu triplicar as pessoas, triplicarei os clientes e assim sucessivamente. Muito bem. Então vamos lá. 30 atendentes consegue atender 108 clientes. Se forem 144 clientes, serão X. Grandezas diretamente proporcionais montam uma proporção do jeito que ali está. Ou seja, eu posso assumir que 30 comparado com X é igual a 108 comparado com 144. Por uma questão até de facilitar a vida, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos dividir por 4 essa segunda fração, assim os números diminuem. E os números diminuindo, a conta diminui também. Então vamos lá. 144 dividido por 4 e 108 dividido por 4. 108 quando dividido por 4 dá 27. E 144 quando dividido por 4 dá 36. Aí está. Muito bem. Note também que tanto o 27 quanto o 36, eles aceitam divisão por 9, eles estão na tabuada do 9. Então, 30 está para x, assim como 27 dividido por 9 deixa como resultado 3, e 36 dividido por 9 deixa como resultado 4. Na prática, agora, ó, 3 vezes o x é igual a 30 vezes o 4. 3 vezes x é igual a 120. E para deixar o x e tirar o 3, vou fazer o contrário da multiplicação, que é a divisão. 120 dividido por 3 deixa x igual a 40. Eu vou precisar, então, de 40 pessoas trabalhando para chegar aí ao nosso resultado. Perfeito? Basicamente seria isso. Note, regra de 3 simples, quando eu estou trabalhando com apenas duas grandezas. Perfeito? Vamos para frente? Vamos lá. Mais uma questão, de novo, para o vídeo antes de assistir meu comentário. Vamos lá. 12 envelopes idênticos foram colocados em uma balança, que registrou o valor de 180 gramas. Se 80 envelopes iguais a esse foram colocados nessa balança, o valor registrará quanto? Note, tudo começa verificando quais são as grandezas. Eu estou falando de envelopes, perfeito? E a outra grandeza é basicamente a sua massa, né? Que está medido em gramas. Envelopes que pesam uma determinada quantidade de gramas. Pergunta. A pergunta vai ser basicamente o valor da balança, ou seja, quantos gramas vai ter. Bom, note, antes de sair olhando para os números, e essa parte que muita gente tem dificuldade de entender, você não olha para os números do enunciado, você olha para a natureza das grandezas. Me responda, quanto mais pesado ficar, quanto mais gramas tiver, é natural que eu estou colocando mais envelopes ou menos envelopes? Claro, se está colocando mais gramas, são mais envelopes, perfeito? Grandezas diretamente proporcionais. 12 envelopes estão pesando 180 gramas. 80 envelopes estão pesando X gramas. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eles montam uma proporção do jeito que está. Ou seja, o 12 está para 80, assim como o 180 está para X. Perfeito?
Tanto o 12 quanto o 80, note que eles são múltiplos de 4. Então vamos dividir por 4 aqui, assim os números ficam menores. Olha lá, 12 dividido por 4 dá 3, 80 dividido por 4 dá 20, assim como 180 está para x. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 3 vezes o x igual a 20 vezes o 180. Para deixar o x e tirar o 3, lembre-se que a multiplicação vira divisão. Então vai ficar 20 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então o x é 20 vezes o 60. E 20 vezes 60 deixa como resultado 1.200 gramas. 1.200 gramas é a mesma coisa que 1,2 kg, ou seja, 1,2 kg, 1,2 kg, valor que aparece e está assinalado ali na letra B. Maravilha? Legal? Regra de 3 simples. Estamos trabalhando com duas grandezas, tá? Vamos embora. A próxima questão, as duas próximas questões, elas são um clássico do mundo do concurso público. É um clássico do mundo das provas de PM, bombeiro, basicamente provas militares. Cai muito isso aqui. Olha só. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira for aberta, o tanque se encherá em 24 horas. Se apenas a segunda for aberta, ao máximo dela, o tanque encherá em 48 horas. Pergunta se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque encherá. Então, perceba que basicamente é o clássico problema das torneiras. Então, você tem um tanque, esse tanque está vazio. Se você liga uma torneira, o tanque fica cheio em 24 horas. Já se você liga outra torneira, e as duas ligadas ao máximo, o tanque se encherá em 48 horas. Perfeito? Então aqui, ó, 48 horas. Muito bem. E se as duas torneiras estiverem ligadas juntas, o que fazer? Veja, a dica para resolver essa questão é basicamente a seguinte: não interessa quantas torneiras estão enchendo, não interessa quantas torneiras estão esvaziando, sempre pense o que acontece em uma hora. Sempre pense o que acontece em uma hora. Então vamos pensar o seguinte, olha só, antes de mais nada, em uma hora, a primeira torneira vai encher uma das 24 partes do tanque, concorda? Em uma hora ela enche uma das 24. Já a segunda torneira vai encher uma das 48 partes do tanque. Legal? Só que quando você for somar frações, você tem que lembrar que as frações precisam ter o mesmo denominador. Para somar frações, o número de baixo tem que ser o mesmo. E note que o 24 é diferente do 48. Ou, se você preferir, a soma de frações só é possível quando os denominadores são iguais. Logo, para a gente resolver esse problema, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o denominador 24 se transformar no denominador 48. Como que eu farei isso? Multiplicando por 2 embaixo e em cima. E agora, vamos refazer. Vamos lá. 2 vezes 1 é 2. 24 vezes 2 dá 48. 2 em 48 mais 1 em 48. Agora que os denominadores são iguais, o que você vai fazer? Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1 dá 3. Então, em uma hora, nós enchemos 3 das 48 partes do tanque. E agora, nós vamos fazer uma regra de 3. Olha só, em uma hora, eu enchi 3 partes do tanque. Em X horas, eu vou encher 48 partes do tanque. Naturalmente, quanto mais tempo se passa, mais partes do tanque são enchidas, diretamente proporcional. Ou seja, eu posso assumir que 1 está para x, assim como 3 está para 48. Multiplicando cruzado, vai ficar 3x igual a 48, e o valor do x é 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 são 16, deixa eu sair da cena aqui, 16 horas, perfeito? 16 horas, gabarito que aparece aqui na letra E.
tá certo? Essa questão, eu insisto e repito com você, é uma das questões mais clássicas quando o assunto é regra de 3, o clássico problema das torneiras. A questão é tão clássica, galera, que eu separei mais um problema bem parecido com esse e quero convidar você para resolver junto comigo. Então, vamos para a próxima questão. Quero que você tente resolver aqui. Olha só, já vai aparecer na tela para você. Veja, ele diz o seguinte, ó, em um tanque há 3 torneiras. A primeira enche o tanque em 5 horas, a segunda em 8 horas e a terceira esvazia em 4 horas. Abrindo as 3 torneiras ao mesmo tempo e estando o tanque vazio, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então tem torneiras enchendo o nosso tanque, tem torneiras esvaziando o nosso tanque e eu quero que abrir todas, ou seja, a água vai entrar e a água vai sair, mas uma hora esse tanque vai ficar cheio. Veja, basicamente é a mesma ideia da outra questão. Na verdade ela é a mesma questão, tá? Em termos de problema é o mesmo problema. Olha lá, uma torneira enche esse tanque em 3 horas. Não, em 5 horas, desculpe. A outra torneira, ela enche o tanque em 8 horas. Então tem uma outra torneira que enche o tanque em 8 horas. E uma terceira torneira esvazia o tanque em 4 horas. Então aqui está. Tem uma torneira que esvazia o tanque em 4 horas. Perfeito? E a pergunta é, estando as 3 abertas, o que vai acontecer? Veja, não interessa quantas torneiras estão esvaziando e nem quantas torneiras estão enchendo o tanque. Sempre pensa o que acontece em 1 hora. Então, em 1 hora, vai acontecer o seguinte, ó, em 1 hora. Em 1 hora, a primeira torneira vai encher um tanque, 1/5 do tanque. Eu dividi o tanque em 5 partes, em 1 hora ela faz uma delas, perfeito? A segunda torneira vai encher 1/8, porque ela dividiu o tanque em 8 partes e toda hora ela entrega uma altura de 1/8. E a terceira torneira está esvaziando o tanque. Então eu vou colocar as contas de menos, está tirando 1/4 do tanque. Note que agora, para você somar e diminuir essas frações, você precisa deixar os denominadores iguais. Deixar os denominadores iguais é uma tarefa que exige o cálculo do chamado MMC, ou mínimo múltiplo comum, que lá é 5, 8 e 4. Para calcular o MMC, você vai fazer via fatoração ou decomposição em fatores primos. Vamos lá. Dividiu por 2, 5 não dá certo. A divisão de 8 por 2 dá 4 e a divisão de 4 por 2 dá 2. Dividiu por 2 de novo. 5, 2, 1. Dividiu por 2 de novo. Repete o 5. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui repete o 1. E dividindo por 5 fica 1, basicamente. E repete os outros 1. Aí está. Moral da história, a nossa conta vai terminar com 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, o único jeito da gente perceber quanto está entrando e quanto está saindo é dividindo o nosso tanque em 40 partes. Então vai ser 40 partes aqui, 40 partes aqui e 40 partes aqui. Perfeito? Só que é o seguinte, galera, novos denominadores exigem novos numeradores. Uma nova parte de baixo exige uma nova parte de cima. E é aí que a gente tem que voltar para fazer a nossa conta. Olha só, para o 5 virar 40, eu vou ter que deixar 8 vezes maior em cima e embaixo. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 1, 8. Para o 8 virar 40, eu vou ter que deixar 5 vezes maior em cima e embaixo. Que na escola é aquele método que a gente aprende do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Para o 4 virar 40, eu vou deixar 10 vezes maior em cima e embaixo. 4 vezes 10, 40. 1 vezes 10, 10. Ou seja, juntos está entrando 8 mais 5, estão enchendo 13 partes. Mas está saindo 10. Ou seja, aqui é menos, ó, está saindo 10. Entra 13, 5 mais 8, e sai 10. Então ficam 3. 3 em 40. E agora, vamos para a regra de 3. Repare, em 1 hora, eu consegui encher 3 partes do tanque. Em quantas horas eu vou encher 40 partes do tanque? Multiplicando cruzado, vai ficar 3 vezes o x igual a 1 vezes o 40, já que essas grandezas são diretamente proporcionais. Perfeito?
O x é igual a 40 dividido por 3. Só que é o seguinte, 40 não aceita divisão exata por 3, mas o 39 aceita. Então pensa assim, ó, 40 terços é 39 terços mais 1 terço. Muito bem, tudo de hora. 39 dividido por 3 são 13 horas inteiras. 1 terço de hora, é claro que vai dar um número decimal. Só que 1 hora é 60 minutos. Então eu vou fazer 60 dividido por 3 minutos. Quando uma fração de hora, eu transformo em minutos. 60 dividido por 3 dá 20. Então eu vou precisar, vamos lá, de 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos. Gabarito que aparece e está assinalado ali na letra B. 13 horas, desculpa, né? Que 1 hora, 13 horas, me perdoe aqui, ó. Falei uma coisa e escrevi outra. Olha lá, aí, ó. 13 horas e 20 minutos, gabarito que aparece na letra B, tá certo? Este problema, insisto com você, ele é um clássico do mundo do concurso público, esses problemas da torneira. Mas ainda estamos na regra de 3 simples. A regra de 3 simples trabalha apenas com 2 grandezas. Temos ainda a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, eu trabalho com 3 ou mais grandezas e é um passo um pouco mais sofisticado que a gente vai fazer daqui a pouquinho na próxima aula. Então, rapidinho eu já volto, levanta uma água, dá uma interagida com o pessoal aí e já já nós voltamos com mais uma aula, regra de 3 composta daí, tá bom? Um ótimo estudo a todos, galera. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.